not this world's vain riches that so rapidly decay. Seek to gain those heavenly treasures, they will never pass away. Hold to God's unchanging hand. Hold to God's unchanging hand. Build your hopes on things eternal. Hold to God's unchanging hand. When my journey is completed, if to God I have been true, fair and bright my home in glory, my enraptured soul shall view. So let's hold to God's unchanging hand. Hold to God's unchanging hand. Build your hopes on things eternal. Hold to God's unchanging hand. The precious blood of God's own Son has saved and sanctified a wondrous people for His name, and they are called the bride. Though here neglected and despised, someday the Lord will bring those chosen ones within the gate, and that's worth everything. All together. When we're inside the gates of pearl, we'll learn a lot of things. We'll have a heart that's made of gold, perhaps 1,000 strings. Oh, we'll sing and shout and dance. Hallelujah! The Lamb will dry our tears. We'll have one grand homecoming. Hallelujah! The first 10,000 years. Give us the right chord. Let's sing it again. Don't you love that? Just sing. The precious blood of God's own Son has saved and sanctified a wondrous people for His name, and they are called His bride. Amen. Though you're neglected and despised, one day the Lord will bring His chosen ones within the gate, and that's worth everything. All together now. When we're inside the gates of pearl, we'll learn a lot of things. We'll have a heart that's made of gold, perhaps 1,000 strings. Oh, we'll sing and shout and dance about the Lamb of God. Oh, we'll have one grand homecoming week, the first 10,000 years. Bom dia com Jesus, irmãos. Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez, depois de uma semana. Como é bom estar aqui e ver o rosto de cada um de vocês. A escritura que o nosso pastor irá usar nesta manhã
está em 2 Pedro, capítulo 1, versos 1 ao 7. Segunda Pedro, capítulo 1, versos 1 ao 7. Vamos louvar ao nosso Deus cantando o hino Toma-me como estou. Aleluia! Ele nos toma como estamos. E nós vamos louvar o nosso Deus também cantando o hino Mais Perto de Jesus. Pois
Holy be all things are holy be all things are holy. Correto, Senhor. Venha para a frente. Everyone be real reverent, just reverent. Todos fiquem bastante reverentes, o mais reverentes, o quanto vocês possam estar. Just since that one man was healed, it just feels like a throb coming in now. People begin to believe. Logo que aquele homem foi curado, sinto uma vibração chegando agora quando as pessoas começaram a crer. I can tell from outside there just moving. Eu posso dizer isso ao lado externo ali, apenas um movimento. Good evening, sir. Now, I want you to look right at me. Boa noite. Agora eu quero que você olhe diretamente para mim. And this is not reading your mind. It's just the already, you're a human, and you have a spirit. E isto não é a leitura de sua mente. É só que agora você é humano e você tem um espírito. And this anointing is by another spirit that contacts you. E essa unção é através de outro espírito que faz contato com você. I would like to have your hand just a moment. E eu gostaria de tomar a sua mão só por um momento, por favor. Now, there's not too much wrong. Now, just a moment. Agora, não há muita coisa errada. Só um momento. Some way without a germ disease, I'll have to see. De alguma forma, sem nenhuma origem de doença. Eu terei que ver. Now, you just look to me, and you just answer me as I talk to you. Agora, você somente olhe para mim. E você apenas me responda quando eu conversar contigo. Yeah, I got to see it by vision, sir. To see there. Veja, eu tenho que ver isso através da visão, Senhor, para ver seu... The trouble that's wrong with you isn't a germ. O problema que há de errado contigo não há uma origem. You have a little symptoms of a prostate trouble, which causes you to be nervous, but not enough to cause you to get a prayer card to come. Você tem pequenos sintomas de um problema de próstata que faz com que você fique nervoso, mas não o bastante para fazer com que você pegue um cartão de oração ou algo. Now you just look right this way. Agora, você somente olhe bem para esse lado. Just be sincere. Apenas seja sincero. Believe with all your heart. Creia com todo o seu coração. And now, how long have you been a Christian? E agora, há quanto tempo você tem sido um cristão? About 5 years. Por cerca de 5 anos. You love the Lord, do you? Você ama o Senhor? Ama? Serve Him with all your heart. O serve com todo o seu coração? He's wonderful, isn't Ele é maravilhoso, não é? he? You're just a little nervous. I'm trying to get it quiet, so. Você está apenas um pouquinho nervoso.
Estou tentando fazer com que se acalme para que então você Just don't be nervous. não fique nervoso. Just look right this way and believe now. Olhe somente para este lado e creia agora. Of course, you have a very strange feeling because it's standing in that place. Naturalmente você tem uma sensação muito estranha porque você está de pé naquela presença. Yes, sir. I see what's wrong with you. Sim, Senhor, eu vejo o que há de errado contigo. You have epilepsy. Você tem epilepsia. Isn't that right? Não é isto correto? But I see you having this spell. Veja, eu vejo tendo aqueles ataques ali. Something here to say that, isn't it? Há algo aqui para dizer isso, não há? You believe the Son of God. Você crê no Filho de Deus? Believe if I'd asked you, they'd leave you and wouldn't come back no more. Crê que se eu pedisse, isso te deixaria e não voltaria mais? Now we bow our heads. Vamos inclinar nossas cabeças. Someone take the little boy there, whoever who owns the little boy. Alguém tire o garotinho dali, seja de quem for o garotinho. Sometimes this goes from one to another, and I don't. Às vezes isso passa de um para o outro. E eu não. Someone with a little boy keeping close to the mother somewhere. Alguém com o garotinho, mantenha-o perto de sua mãe em algum lugar. Come close. Leve-o lá. Se aproxime, Senhor. Our Heavenly Father, our brother stands here afflicted. Nosso Pai Celestial, nosso irmão está aqui de pé aflito. I just ask you with all my heart to be merciful, knowing there's nothing can help him except you. Eu simplesmente te peço com todo o meu coração para que tenhas misericórdia, sabendo que não há nada que possa ajudá-lo exceto tu. You and a great, strong, fine-looking man like this to be afflicted with such a power that doctors can do nothing with. E um homem grande, forte, de boa aparência como este, ser atingido com tal poder que os médicos não podem fazer nada por ele. But Lord, one morning a man brought a boy to you. Mas, Senhor, certa manhã um homem trouxe um garoto a ti. They took him to your disciples and they could do nothing for him. Eles o levaram até aos teus discípulos e eles não puderam fazer nada por ele. He's having epileptic fit. Ele estava tendo ataques de epilepsia. And when the demon saw you, the boy fell on the ground and frothed at the mouth. E quando o demônio te viu, o garoto caiu no chão e espumou pela boca. You said, take him up. He'll be all right. Mas tu disseste, levante-o, ficará tudo bem. That's probably the last spell he ever had. Or you cast it out of him. E aquele foi provavelmente o último ataque que ele teve, pois tu expulsaste isto dele. The father said, can you help my boy? O pai disse, podes ajudar o meu garoto? You said, I can, if you believe. For all things are possible to them that believe. Tu disseste, eu posso se você crer, pois tudo é possível àqueles que creem. Oh, dear God, if you were standing on this platform tonight, visibly embodied, Ó querido Deus, se tu estivesses de pé nessa plataforma nesta noite, fisicamente em um corpo, you stretch forth your hands, this man would look upon you, and he would know you were here. tu estenderias as tuas mãos, esse homem olharia para ti e ele saberia que tu estavas aqui. He would believe you. Ele creria em ti. But now you're here in another form, working in your church. Mas agora tu estás aqui em outra forma, operando na tua igreja. You said a little while the world seeth thee no more, yet
I'll be with you, even in you, to the end of the age. Tu disseste, ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas eu estarei convosco, mesmo em vós até o fim dos tempos. Now he's the representative of your blood. Agora é a representação de teu sangue. I come in a challenge of faith. Eu venho no desafio da fé. So help me, dear God, to drive from the man the evil power. Então ajuda-me, querido Deus, a tirar do homem o poder maligno. Thou demon called epilepsy, hold your peace. Você, demônio, chamado epilepsia, aquieta-te. But in the name of Jesus Christ, the Son of God, who died at Calvary and gave his blood freely, I charge thee through him, come out of the man. Release. Pois no nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o qual morreu no Calvário e deu gratuitamente o seu sangue, eu te ordeno, através dele, saia do homem e deixe-o. I went from him. Ele saiu de você. Felt a cool feeling. Uma sensação fria está vindo sobre você. Arch, you may raise your head. Correto. Você pode levantar a sua cabeça. The brother standing here had a cool feeling swept over him just then. O irmão aqui de pé, ele disse que uma sensação fria acabou de vir sobre ele. Everything left him. Tudo o deixou. Gone from him. I go and see the Ele saiu dele. Agora vá em paz. On the brother's card is the word epilepsy. O irmão diz, cartão do número está a palavra epilepsia. All right, bring your name. Correto, traga o seu próximo paciente. Now everybody be just as reverent as you can. God will bless and will heal. Agora todos fiquem bem reverentes o quanto puderem e Deus abençoará e te curará. How many loves him? Say amen. Quantos o amam? Digo amém. It's wonderful. All right, everybody, let's see your hand. Ele é maravilhoso. Correto, todos. Vamos ver a sua mão apenas um minuto. What's this? Oh, it's not. I can feel that hitting of that. What's happened? Oh, eu pude sentir a batida do que aconteceu. You believe now with all your heart? Crê você agora com todo o seu coração? I'll ask him. Se eu lhe pedir e ele for, If you believe that I'll ask him, you'll be able to hear. se você crê que eu pedirei a ele, você será capaz de ouvir? You serve him all your life. Give him praise. Você o servirá por toda a sua vida, lhe dará louvor? You believe that he sent me to do this? Você crê que ele me enviou para fazer isso? You have other troubles too, don't you? Você tem outros problemas também, não tem? You have other troubles, physical troubles. Você tem outros problemas físicos. Seem to get weak. Your back, between your shoulders. Parece estar enfraquecendo suas costas entre os seus ombros. I have faith in God as I ask him to heal you. Correto? Tenha fé em Deus enquanto eu peço a Ele para te curar. Shall we bow our heads, everybody?
Vamos inclinar nossas cabeças, cada um. Aleluia, glória a Jesus. Mais uma vez, bom dia, irmãos. E aos que estão através da internet, Deus continue vos abençoando. Que vocês tenham também um dia abençoado. Permitindo o Senhor, nós estaremos mais tarde aqui, às 16h45, para o nosso culto de companheirismo, onde estamos estudando a mensagem Ordem da Igreja. E logo depois do companheirismo, às 18h, teremos o grande culto da noite. Nós temos aqui comunicado de ausência dos irmãos e irmãs Maiane Silva, Cleito Quirino e família, Esther Silva Rodrigues, Edinalva Silva Mota Rodrigues, Mateus Silva Rodrigues, Meda Vitória e Dora Rodrigues. Todos comunicam ausência por motivo de viagem e pede oração da igreja. E nós também vamos orar por estes nomes que estão neste livro de oração e também vamos levantar as nossas mãos em favor de Alessandro Vieira Ramos, está com câncer, e também levantar as nossas mãos por Sandro Caminhoneiro, que também está com câncer. Senhor nosso Deus, nós acabamos de ouvir, ó Pai, o Senhor operar na reunião do irmão Brana, onde o Senhor curava as enfermidades, ó Pai. Milagres e maravilhas aconteciam. Era um homem ungido. E hoje, ó Pai, esta unção está na igreja, está em nós, meu Deus. E no nome do Senhor Jesus Cristo, nós, ó Pai, pedimos ao Senhor a cura divina sobre os nossos irmãos. E se houver alguma outra questão, ó Pai, que o Senhor venha trazer a libertação, o alívio, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor venha com o Teu Espírito visitar cada alma em necessidade nesta hora, pois pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Te sentes cansado, enfadado também de viver. Se a alegria não tem a tua alma, confessa que sempre Jesus tem poder. Ele ama e socorre o aflito, que esperança no mundo não tem. Te salvar, meu amigo, evitar o perigo, porque tu não crês. Grande amor Deus por ti revelou, em Jesus tuas culpas pagou. Quantas vezes foi ele humilhado, não sendo culpado, pois nunca pecou. Se no mundo cristão vai chorando, tropeçando com o peso da cruz, se com fé persistir caminhando, terás pela frente um caminho de luz. Eis a grande esperança do crente, e de quantos confiam em Deus.
Amados irmãos, agora é com o nosso pastor. A escritura está em 2 Pedro, capítulo 1, versos 1 ao 7. Logo após a escritura, o nosso irmão Alexandre Rodrigues irá cantar o hino A Voz de Jesus. Somente crer, tudo é possível, somente crer. Amém, amém. Bom dia com Jesus. Que o Senhor continue nos abençoando, é a nossa oração. Tivemos uma semana sem culto aqui na igreja e passamos uma semana ali no Recanto. Quando você vai e desfruta de tudo o que tem ali, tanto da parte natural como espiritual, você vê, percebe que vale a pena investir tudo para estar ali. Vale a pena investir tudo, porque o único lugar que você realmente pode descansar e tirar férias é ali. Não existe outro lugar. Você pode ir para cá, para lá, para onde for, mas ali é o lugar. Sem falar nas bênçãos que virão ainda, que acompanham as nossas vidas. Então, eu digo para você que não foi. Se houver uma próxima oportunidade, não perca por nada. Invista em você. Esse investimento aí é um investimento em você mesmo, em você mesma. É uma grandíssima oportunidade. E nós agradecemos a Deus pelas orações. Estivemos lá e voltamos em segurança. Isso é resposta de oração. E nós só temos que agradecer. Só temos que louvar a Deus pelo que Ele tem feito por nós. A mensagem que será estudada, a ordem da igreja, ou melhor, a mensagem ordem da igreja, terminamos no domingo atrasado. Então, a mensagem que nós iniciaremos hoje o estudo no culto de companheirismo é a mensagem: Jesus cumpre todos os seus compromissos. Jesus cumpre todos os seus compromissos. E nós temos ela à disposição dos irmãos na Casa de Literatura. E você, se você quiser adquirir, então, depois da escola, você passe lá e tenha a sua. O certo é que eu estou feliz.
eu estou agradecido a Deus por mais uma oportunidade. Vivemos de oportunidade em oportunidade. Tudo o que nós temos daqui na terra de bom chama-se oportunidade. E nós agradecemos a Deus por elas. Vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia. Segunda Pedro, capítulo 1, versículos 1 ao 7. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que convosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude a ciência, e à ciência temperança, e à temperança paciência, e à paciência piedade, e à piedade amor fraternal, e ao amor fraternal caridade. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela vida, pela saúde, por mais um dia. Agradecemos pelo privilégio de poder entrar por essas portas mais uma vez. Pedimos que o Senhor confirme a bênção na vida de cada um. Cada um de nós dependemos do Senhor, e que a tua palavra seja mais uma vez vivificada em nossos corações, em nossas vidas. Nós pedimos no nome de Jesus Cristo e para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Vamos ouvir o irmão Alexandre, a voz de Jesus. Cante. Que doce voz tem, meu Senhor, voz de amor tão terna e preciosa, que enche o coração da consolação que só o crente goza. Qual maior prazer que ele ouvir dizer: vem, meu filho, vem me escutar.
ti tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Chamou-me não só uma vez, tantas até que eu triste humilhado pude a voz ouvir, pude então sair das garras do pecado. Qual maior prazer que ele ouvi dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Jesus não me deixa sofrer, sua voz me ensina o caminho de vencer o mal com firmeza tal que nunca estou sozinho. Qual maior prazer que ele ouvir dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Amém, amém. Deus te abençoe. Continue te abençoando. Eu observava lá no recanto, nós, eu creio que a partir da semana que vem, nós vamos ter rapazes trabalhadores. Eles vão, como dizia minha mãe, enfiar a cara no serviço para concluir aquilo que eles começaram lá no recanto, né? Cada um mais à vontade do que o outro, cada um mais solto, é interessante como que eles entrosam, né?
Mas é muito bom, é isso mesmo. Só que tem que trabalhar, né? Trabalhar para quando o pastor delas perguntava, você tem para onde levar essa moça? Você dizer, eu tenho. É muito bom. Até nisso houve bênção no recanto. Muitas bênçãos. Interessante que todos os rapazes, a mensagem Estatura de um Varão Perfeito, parágrafo 25, o profeta nos diz, agora aqui nos tem dito em geral o que devemos fazer e como devemos fazer. Veja o quanto que é importante o que devemos fazer e como devemos fazer. Somos um povo privilegiado, porque saber o que é a vontade de Deus não é para qualquer um. E nós sabemos perfeitamente qual é a vontade de Deus, o que fazer e como fazer. O profeta pregou a mensagem cujo título é Fazendo uma obra para Deus fora da vontade de Deus, sem ser de sua vontade. É a pior coisa, porque torna-se um serviço maldição. Mas nós sabemos o que fazer e como fazer. O que devemos fazer e como devemos fazer. Como disse, todos estamos esforçando-nos por chegar mais perto de Deus. Todos. Chegar mais perto de Deus. Por isso eu escolhi esta mensagem nesta manhã para a igreja, sabendo que a gente que viaja longa distância. Ontem à noite perguntei, quantos estão aqui que são de fora da cidade? Como que 98% levantaram a mão. Quantos vêm de 100 milhas? Houve mais de 80%. Quantos vêm de 500 milhas, 800 quilômetros? Mais ou menos a terça parte da congregação vinha de mais de 500 milhas. Pense nisso, nas pessoas que viajam de tão longe. Essa gente não vem à igreja unicamente para ser vista pelos demais. E segundo pensa o mundo, aqui não há muita beleza. Todos os que vêm são pessoas comuns, pobres, se vestem de modo comum. Não há nenhum coro fingindo ser semelhante aos anjos, entoando hinos eloquentes. Nem tampouco temos órgãos de tubos, nem vidros de cor. O que há era dificuldade para encontrar assento. Há muitos de pé ao redor das paredes. As pessoas não vêm aqui para tais coisas, mas vêm porque dentro de cada um há algo que vê a formosura que o olho natural não pode ver. A beleza que existe aqui, os olhos naturais não vê. Não veem. Por quê? Paulo disse, porque não atentando nós para as coisas que se veem. Porque as que se veem são temporais.
Mas as que se não veem são eternas. Então nós estamos aqui atentando para as coisas que se não veem, porque são eternas. O olho é um olho espiritual que capta a formosura de Cristo. Por isso vem. Por isso vem. Então, o que te traz aqui? A beleza de Cristo. O que te traz aqui é a doçura da palavra. A palavra, por mais que nos fira, ela é doce. A palavra de Deus é maravilhosa. Por muitos dias antes de que tenhamos reunião, constantemente estou em oração. Vou ao bosque e ao sair digo à minha esposa que vou caçar esquilos, mas levo na bolsa um lápis e uma caderneta. Tão logo quanto amanhece o dia, eu me encontro por ali junto a uma árvore com as mãos levantadas ao céu, dizendo: Senhor, que posso eu fazer este dia? Que me darás para teus filhos? Então, quando chego a algo que parece que me vai queimar a alma, quando sua presença vem perto, eu ouço ali na distância algo semelhante a isto: 2 e 2 são 4. Então, mais perto, 2 e 2 são 4. Então, 2 e 2 são 4. E assim sucessivamente. É sua presença chegando e rodeando-me. Cada vez que o irmão Branham repete na fita gravada 2 e 2 são 4, o diz mais rápido e mais forte. Nesse momento, a gente tem que se render completamente e em poucos momentos a gente está fora de si. E logo ali vem a visão. Vá a tal e qual lugar e diga tal e qual coisa. Vê você? Isso começa com meditação, sua mente em Deus, estando ali à parte do mundo, ali no deserto, onde a gente está só. E ali começa a vir lentamente e logo vem mais rápido e mais rápido. A gente simplesmente fica ali assentado sem dizer nada e com as mãos levantadas, unicamente levantando as mãos e de repente, sem sabê-lo, seu ser inteiro é levado. Então a gente vê coisas que Ele quer que a gente saiba. Mostra a gente coisas que estão por vir. Às vezes vem ao ponto onde se tem e não passa a visão. Então diferentes escrituras começam a soar. Tomo o lápis e as escrevo para que não me esqueça. Logo chego em casa e reviso as escrituras e as estudo. Às vezes nem enquadra quando as estou estudando. Porém, no momento, ali está. E de novo começa a revelar-se. Então, tomo uma caderneta como esta e começo a tomar notas do que ele me diz o mais rápido possível. Logo digo: Senhor, vou ao tabernáculo para dizer-lhes: venham, porque já tenho recebido algo para eles. E assim é como vêm as coisas, exatamente
eu não o posso entregar a vocês sem que ele primeiro entregue a mim. Agora Pedro está dizendo aqui como é que nós devemos ser participantes de sua natureza, da natureza divina. Agora, cada um de nós está tratando de crescer na estatura de Deus. Depois dos 7 selos, então, naquele tempo, no tempo da abertura do 7º selo, agora todos sabemos o que é um selo. É a saída de um ministério, a abertura dos 7 selos. Podemos ver isso no quadro. É a saída de uma mensagem, algo que está selado. No domingo passado, preguei sobre a chave. A chave é fé. Fé sustém a chave. E a chave é a Escritura. E Cristo é a porta. Então, fé toma as dobradiças das Escrituras e desata as glórias e o bom de Deus para seu povo. Vê você? Fé sustém a chave que abre Cristo para o povo, o abre, o revela. Hoje vamos tratar de tomar esta mesma chave para abrir o caminho por meio do qual a gente pode chegar a ser um cristão virtuoso à estatura de Deus, como também um tabernáculo vivente para ser a morada do Deus vivente. Sermos a morada do Deus vivente. Recorde, Deus se revela em 3 maneiras. Primeiramente, se revelou numa coluna de fogo. Isso foi chamado o Pai. Então, aquele mesmo Deus se manifestou em Jesus Cristo, quando ele fez um corpo. Terceiro, por meio da morte daquele corpo, ele santificou a sua igreja, ou melhor, a uma igreja, na qual podia morar. Foi Deus sobre nós, Deus conosco e Deus em nós. O mesmo Deus. Por isso foi chamado Pai, Filho e Espírito Santo. Não são 3 deuses, mas 3 ofícios em um só Deus. Se houvessem ficado com isso ali no Concílio de Nicéia, então não haveria tanto enredo hoje. Não são 3 deuses. As pessoas não podem entender como foi que Jesus falou com o Pai e logo disse, eu e o Pai somos um. Pois ali está uma coisa, ou melhor, a coisa inteira. Certamente, isso somente explica. Não são 3 deuses, mas 3 ofícios, que é Deus manifestando em sua criação. Deus quer ser adorado. A própria palavra Deus significa objeto de adoração. E Deus está tratando de preparar o seu povo para poder receber deles o propósito para o qual os criou. Ele não fez você para que fosse alguma coisa menos que um filho ou uma filha de Deus. Se você tem errado nisso de ser um filho ou uma filha de Deus, então não tem pegado o alvo. E a palavra pecado quer dizer não acertar o alvo. Se eu estou atirando ao alvo com um rifle, pegando na cabeça de uma taxinha a 50 metros e disparo,
Então, ao descer o rifle, vejo que me falta uns 10 centímetros para dar na taxinha. Então, o que passa? O rifle necessita uma ajustada. E se eu não acerto ao alvo, quanto a fé em Deus, ou quanto ser um cristão, Deus nos pôs na terra para ser cristão. E se você está um pouco retirado, então volte para uma ajustada. O que nós estamos fazendo aqui nesta manhã? Estamos aqui para sermos ajustados. Ajustados pela palavra de Deus. E há uma só coisa para fazer o ajuste, e essa é a Escritura. O Espírito Santo, nas Escrituras, ajustando, trazendo o tiro diretamente sobre o alvo. Agora vamos estudar sua palavra. Estevão, falando nos Atos de um tabernáculo de Deus, disse: estava entre nossos pais no deserto, o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés, que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual nossos pais, recebendo-o também, o levaram com Josué, quando entraram na posse das nações, que Deus lançou para fora da presença de nossos pais até aos dias de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens, como diz o profeta: o céu é o seu trono, é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. Ou qual lugar é o meu repouso? Qual é o lugar do meu repouso? Atos capítulo 7, versículos 44 ao 49. Minha garganta está um tanto difícil. Agora, um tabernáculo é um lugar onde vamos descansar, onde nos refrescamos, como o descanso de dormir, etc. Agora, em Hebreus, Paulo diz: pelo que entrando no mundo de sacrifício, Cristo, e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Hebreus 10, 5. Então, o que é um tabernáculo? É um corpo. Deus morando num corpo. Quando Deus desceu sobre o monte, se uma vaca ou um bezerro tocava no monte, tinham que matá-lo. Deus é santo. Ontem à noite, quando estudávamos Isaías capítulo 6, onde vimos que os anjos cobriam seus rostos, serafins santos com rostos santos, que nem conhecem o significado de pecado, tinham que se cobrirem na presença de Deus e também cobrirem seus pés em humildade. Agora, o Deus Santo não pode tolerar o pecado, assim que nada nem ninguém podia tocar no monte onde estava Deus. Logo, Deus foi feito carne e habitou entre nós na forma de Jesus Cristo, seu Filho, sua criação.
Então aquele filho deu sua vida e a célula de sangue de Deus quebrou-se para que a vida saísse do sangue para nós. Por meio deste sangue somos limpos. E agora nosso sangue, nossa vida que veio por meio de um desejo humano, o sangue de Jesus Cristo a limpa e muda a nossa natureza por meio do envio do Espírito Santo. Então, entramos na natureza divina. Então chegamos a ser uma morada para Deus. Jesus disse: naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. São João 14, 20. Assim conhecemos como Deus está em sua igreja. A igreja deve estar tomando o lugar de Cristo, levando a cumprimento o seu ministério. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. Um pouquinho mais, e o mundo não me verá mais. Porém, vós me vereis, porque eu estarei convosco e em vós até a consumação dos séculos. São João 14, 12 e 19 e Mateus 28, 20. Ali está, continuando sua obra. Agora a Bíblia diz aqui, Estevão falando de Salomão construindo o templo, e Salomão lhes edificou casa. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Atos capítulo 7, 47 ao 49. Pelo que entrando no mundo diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Hebreus 10, 5. Um corpo me preparaste. Deus mora na estatura de um homem, refletindo-se naquele ser. A adoração perfeita, Deus em nós, nós sendo o seu tabernáculo, Deus manifestando-se. Poderíamos ficar somente neste ponto o estudo por muitas horas. Note que Deus em cada era sempre tem se refletido no homem. Foi Deus ali em Moisés. Observem que Moisés, por um momento, nasceu como líder, tal como Cristo. No tempo que nasceu, houve perseguição de recém-nascidos, tratando de encontrá-lo tal como foi com Cristo. E nesse tempo ele foi um legislador, como também foi Cristo. Moisés permaneceu 40 dias no monte, recebendo mandamentos, e logo desceu. Cristo permaneceu 40 dias no deserto, e logo regressou e disse: ouviste o que foi dito, não adulterarás. Mas eu vos digo que qualquer que olhar a uma mulher para cobiçá-la, já adulterou com ela em seu coração. São Mateus 5, 27 e 28. Todas essas coisas foram Deus refletindo-se. Observe José. Nasceu um varão espiritual entre seus irmãos. Todos foram homens bons, todos foram patriarcas. Mas quando veio José, ele foi diferente. Ele podia ver visões e interpretar sonhos, e foi odiado por seus irmãos por causa deste dom. Seus irmãos lhe odiavam
por causa da mesma obra que Deus lhe havia dado para que cumprisse na terra. Vê você? Tudo estava apontando para a cruz. E também ele foi vendido por quase 30 peças de prata. Gênesis 27 e 28. Por seus próprios irmãos. Foi lançado numa cisterna por seus irmãos, onde devia morrer. Foi levantado da cisterna e foi se assentar à destra de Faraó. E ninguém podia chegar a Faraó, o homem que controlava o mundo naquele dia, senão por José. Ninguém podia chegar a Deus, senão por Cristo. E quando José saía do palácio, antes de sair soava uma trombeta e iam mensageiros clamando diante dele: dobrai os joelhos, eis que vem José. Não importava onde estava a pessoa, nem o que estava fazendo, nem quão importante era a sua ocupação. Todo mundo tinha que dobrar o joelho até que José passava. E num destes dias, quando a trombeta soar, todo joelho se dobrará e toda língua confessará quando Cristo, nosso José, descer de sua glória. Naquele dia, seu trabalho já não terá importância. Naquele dia, seu trabalho já não terá importância. Às vezes a pessoa troca um culto por tantas coisas, por trabalho. Não porque tem o compromisso de trabalhar, mas porque para ganhar algo mais. O profeta está dizendo: naquele dia seu trabalho já não terá importância. Então nós devemos dar graças a Deus. Nós priorizamos a casa de Deus. A casa de Deus vem em primeiro lugar. A palavra de Deus vem em primeiro lugar. É importantíssimo estar aqui. É importantíssimo ouvir de Deus. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Filho de Deus. Isso é certo. Podemos ver claramente em Davi como um rei rejeitado. Foi destronado por seus irmãos e seu próprio filho. Subiu ao Monte das Oliveiras e e contemplando a cidade de Jerusalém, chorou por ali, porque ali estava seu próprio povo, ao qual havia servido e lhes havia ensinado acerca de Deus. E seu próprio povo o expulsou, até que lhe tiraram as coisas, e lhe cuspiram e zombaram dele, e sendo rejeitado, subiu ao monte. Oh, que tipo tão perfeito do Filho de Deus! 800 anos antes, ele também foi um rei rejeitado dentre seu próprio povo, e assentado no Monte das Oliveiras, chorou sobre Jerusalém, como um rei rejeitado, que foi Deus refletindo-se naqueles profetas, refletindo a Cristo. Então veio aquele quem foi a perfeição de Deus, e em verdade foi Deus entre nós. E desde aquele tempo ele tem se refletido em sua igreja deste lado do Calvário. Todos estamos tratando de chegar a esse lugar, que é a morada
ou o tabernáculo do Deus vivente. Agora notemos, vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude. A virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade amor fraternal, e ao amor fraternal caridade, que é amor. Porque se em vós houverem abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis do conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Pedro 1, 5 ao 8. Agora Pedro nos tem dado aqui um contorno geral de como chegar àquele lugar. Agora quero dizer isto. A gente que tem uma porção dessas virtudes, ciência, temperança, paciência, que às vezes nem professa ser cristão. Agora nós estamos estudando a lição do culto dominical. E isto é a verdade. Há pessoas que têm uma porção destas coisas que nem sequer fingem ser cristãs. Por isso não serve. É como um corvo tentando injetar penas de pavão real em suas asas para assim ser um pavão real. E fazendo isso unicamente traz desgraça sobre si mesmo. Seria melhor ficar como um corvo. É como essa gente que trata de experimentar com estas coisas, mesmo não sendo cristãs. Tudo está fora de ordem. É como uma árvore de sicômoro tratando de produzir maçãs. Não o pode fazer. Mesmo que seja uma árvore não pode produzir maçã. É como o mulo tratando de fabricar lã, tratando de ser ovelha quando é um mulo. Ele não pode fabricar lã, não pode fazer. A lã é um dom da ovelha. A lã é um dom da ovelha, não do mulo. Pode ser que trate de agir como uma ovelha, porém, de todos os modos, é o mulo. E ele diz, eu posso comer como a ovelha. Posso fazer isso? Posso fazer isto de aquilo como a ovelha. Não importa o que você possa fazer. Tem que ser uma ovelha para poder ter lã. E a ovelha não fabrica lã. Ela tem lã porque ela é ovelha. Há muita gente que diz, eu vou procurar ser uma pessoa melhor. Vou fazer isto. Não vá fabricar nada. Não, assim não se faz. A ovelha não se pede nem lhe ordena que fabrique lã. Ela produz lã. E o faz porque é uma ovelha. E quando você é um cristão, simplesmente produz frutos do Espírito. Você não fabrica, você não os fabrica. Não os pode fingir. Não vá procurar fazer-se algo que não é. Unicamente seja o que deve ser.
e logo isso cairá em seu lugar. Você tem ouvido pessoas que dizem ser, e logo isso cairá em seu lugar. Você tem ouvido pessoas que dizem, agora eu que me uni com a igreja, já devo deixar de mentir. Ali está tratando de fabricar algo e não se pode fazer. Assim sendo, não há necessidade de fazer tal esforço. Tal como o mulo não pode produzir lã, tão pouco pode o urubu comer junto com a pomba. Pode imaginar você um urubu sentado ali dizendo, olhe, eu sou uma pomba, pondo em si mesmo penas de pomba e dizendo, olha, eu me pareço com uma pomba? Ele estaria todo fora de ordem. Assim é um homem que professa ser algo quando não é. Não se pode fazer, não pode fazer uma pessoa dizer, agora eu devo ter virtude, assim eu terei, e eu devo viver piamente, assim o farei. Você unicamente está injetando em si penas. Ainda que esteja a seu alcance, não se podem colocar penas num pássaro de outra classe. Isso não serve, isso mostra quão hipócrita é a tal ave. Vê você? Pode imaginar um urubu tendo 2 ou 3 peninhas de pomba e dizendo, olha, eu sou uma pomba? Todos sabemos que é um urubu. Podemos ver que é um urubu. E assim é quando se procura fabricar a vida cristã. Não se pode fazer. Agora, nós damos graças a Deus, porque cada dia que passa, nós podemos dizer como aquela irmã testificou diante do irmão Branham, nessa mesma mensagem nós lemos no domingo passado, atrasado. Ela diz, eu não sou o que eu devo ser. Não sou, eu tenho consciência disso. Eu não sou ainda o que eu devo ser. Eu não sou o que eu quero ser. Ou seja, as minhas vontades são superadas por algo maior. Mas ela continua dizendo, mas uma coisa eu sei, eu não sou o que eu antes era. Não sou. Eu estou em processo de melhorar. Hoje eu sou melhor do que eu fui ontem. E eu tenho certeza, porque Deus, a máquina de Deus não para. Então amanhã eu serei melhor do que eu sou hoje. Cada dia o Espírito Santo, não porque nós queremos ser melhores, não porque nós lutamos por isso e aquilo isoladamente. Não, é porque nós nos entregamos nas mãos de Deus. Dizemos, Senhor, cuida de mim, toma conta do meu ser, controla o meu ser, faça de mim segundo a tua vontade. É isso que eu quero ser, eu quero cumprir, que a tua vontade se cumpra em mim. Tudo que nós temos que fazer, é render-se a Ele. Quem cuida de nós é Ele. O que eu tenho que fazer? Nada. Apenas render ao Senhor Jesus Cristo. E Ele faz toda a obra. Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. A lã será produzida naturalmente. Em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe.
Glória a Jesus. Te agradecemos, Senhor, por mais esta manhã, o Senhor nos permitir estarmos juntos, alimentando da Tua palavra, ó Pai. O Senhor tem nos ajudado. Pedimos, ó Pai, ao Senhor nesta hora, o Senhor continue conosco, nos aperfeiçoando, nos ajudando. Pedimos agora também pelo nosso pastor, sua família, que o Senhor os recompense, ó Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, também pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor venha abençoar o nosso almoço, pois agradecemos pelo que o Senhor tem feito por nós, pelo que o Senhor tem nos dado, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Graças a Deus, o Senhor Jesus tem nos abençoado. E mais tarde, às 4h45 da tarde, estaremos aqui de volta, estudando a mensagem Jesus cumpre todos os seus compromissos. E às 18 horas, logo depois do companheirismo, nós teremos o grande culto da noite. Deus abençoe a todos que participaram através da internet. Vamos ler os nomes daqueles que comunicaram a sua audiência. Hamilton Elisete, Zélia Mendes, Camila Rufini Família, Eliseu Pereira, Madalena Ferreira, Valdeci de Paula Carvalho e Maria da Glória, em Santa Rita de Sabucaí, Minas Gerais, Ronaldo Reis, Maria de Lourdes Blans, Ana Júlia de Moura Taídes, Daiane Ataídes, Nilda Gomes, Míria Gomes, Valdelice Pereira Santos. Vamos ficar de pé e despeça quem está ao seu lado. Deus continue vos abençoando. Firme nas promessas de meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindo as tempestades a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação do sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindo as tempestades a me condenar,
de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim. Purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim.